Bom dia, turminha do curso de Redação e Interpretação de Textos, professora Marisa, professor Marcelo. Tudo bem? Um friozinho na barriga, né? A sensação de que as coisas estão prestes a acontecer e isso é muito natural, tá? Embora esse ano tenha se expandido o prazo, né, para nós fazermos os vestibulares, na verdade, muitos já estão fazendo nas escolas particulares e já estão participando aí do processo seletivo de uma ou de outra maneira, tá? Então, hoje nós chegamos à nossa aula derradeira do curso de redação, aulas 59 e 60, no fechamento do curso, no sentido de termos trabalhado da melhor forma possível dentro da pandemia. Por sorte, nós conseguimos articular uma metodologia, um processo de comunicação, de nós passarmos para vocês as teorias que são importantes, pertinentes aos diversos gêneros textuais, pertinentes às diversas formas que os vestibulares apresentam, principalmente a redação. Trabalhamos muito intensamente a interpretação de textos. Nunca cheguei a somar quantas questões, mas com certeza deve ter chegado aí a mais de 1000 questões que vocês resolveram em termos de interpretação de texto, tá? É uma média de 30, mais ou menos 30 semanas, né? Então, mais ou menos 900 questões, 800, por aí. Se nós considerarmos os testes, fora as questões discursivas que também foram trabalhadas. Então, foi um trabalho intenso e eu percebi pelos resultados que muitos alunos souberam se adaptar e aproveitaram para expandir seu nível de conhecimento e, principalmente, a questão da produção de textos, tá? Então, aqui estamos fazendo a primeira parte, que é o vídeo, para comentarmos a redação que o Marcel elaborou para vocês fazerem. E eu só fiquei sabendo posteriormente. Ele falou assim, não, você só vai saber do tema quando eles começarem a te mandar, né? Brincadeira. A questão do estupro culposo no Brasil. Então, é um tema bastante atual, né? É um fato que acaba de acontecer, e eu percebi que todos os alunos optaram por fazer este tema, nenhum aluno optou para falar sobre a educação dos surdos no Brasil. Então, vamos comentar com vocês o resultado desse trabalho aqui que vocês me enviaram, a questão do estupro culposo no Brasil. Então, os textos motivadores, o primeiro texto falando e analisando toda a questão da Mariana Ferrer, né, que foi julgada como culpada, já que o estuprador foi inocentado através desse termo aí, estupro culposo, que foi inventado, né, para favorecer o que deveria ter sido o réu. Aí o segundo texto fala da campanha na rede social em defesa de Mari Ferrer. Então foi criada, né, uma manifestação a respeito de dar a ela um apoio, né, um apoio psicológico, um apoio social na defesa da sua conduta de denúncia e o quanto ela foi humilhada diante de tudo isso.
Aí os dados estatísticos sobre violência sexual estabelecidos pelo Fórum da Segurança Pública, confesso a vocês que me surpreenderam. Eu não tinha noção de que fosse tão grave a situação de 180 estupros por dia, crianças, né, até 13 anos, metade, mais da metade até 13 anos, crianças abaixo de 13 anos. É uma coisa assim, tão estarrecedora. Então, confesso a vocês que me surpreendeu. Tanto quanto no texto 4, o mapa do estupro no Brasil, e ver que São Paulo é o campeão absoluto em termos de Brasil nos dados de ocorrência de estupros. Eu analiso como sendo um estado que tenha uma melhor formação cultural, que as denúncias ocorram muito mais intensidade no estado de São Paulo, que é pela situação demográfica, né? Mas também por uma situação cultural de que as mulheres se encorajam de fazer essas denúncias, o que nem sempre acontece em outros estados, principalmente onde a cultura feminina é mais simplista e mais, vamos dizer assim, limitada, tá? Então, o medo da denúncia, né? O medo das consequências da exposição, então, muitas vezes levam as mulheres a não denunciar. Então, esses dados estarrecedores são aqueles que são denunciados. Imagine quantos que acontecem e que ficam por isso mesmo, porque as mulheres têm vergonha, têm receio. A humilhação da Mariana Ferrer demonstra que realmente é uma situação muito complicada, muito difícil de ser enfrentada, tá? Então foram esses textos motivadores que deveriam compor, de alguma forma, vamos dizer assim, o próprio nome diz, né? O ponto de partida da análise que vocês fariam, né? A questão do estupro culposo no Brasil. Na minha concepção, estupro culposo deveria ter vindo entre aspas no texto, porque é um termo que foi criado para justificar uma sentença judicial, um termo que não existia, é um neologismo jurídico, vamos dizer assim. Mas eu não cobrei isso como falha linguística, tá certo? Mas eu acho que o correto seria colocar esse termo entre aspas. O que eu posso falar para vocês? Os textos, eles meio que se limitaram a discutir o caso Mariana Ferrer. E eu acho assim que deveria ter sido expandido, porque a questão da Mariana Ferrer, ele apenas retratou uma situação particular de um fato que é geral, que é social. Então, todos condenaram, naturalmente, a criação de uma lei em favor de um denunciado, o estuprador, mas alguns textos se limitaram a isso, a reproduzir aquilo que constava nos textos motivadores, tá? E o Enem condena isso. Ele quer que vocês tragam a interdisciplinaridade, ele quer que vocês tragam a análise do fato, o exemplo, né? outras circunstâncias, e os textos, de uma maneira geral, ficaram limitados a discutir o caso dela, tá? Muitos partiram na interdisciplinaridade do fato histórico da dominação masculina. Foram buscar lá na Grécia, na colonização do Brasil, a situação inferior da mulher,
a situação em que ela é vista como um objeto, né, sexual, a exploração da imagem e da sexualidade da mulher, seja em filmes, seja em publicidade. Então, alguns analisaram esse ponto de partida. Poderiam ter falado vamos dizer assim, não apenas essa parte negativa, que a mulher é inferior, hoje a mulher ela começa a ocupar um espaço que vamos dizer assim, invasivo em relação ao homem. Então existem muitas mulheres que são assim exímias executivas, exímios profissionais, cientistas. Nós estamos vendo aí na questão da vacina, né, quanto que elas têm se destacado nas explicações, professoras universitárias, cientistas, pesquisadoras. Então, vamos dizer assim, na sociedade moderna, ela alcançou um status que antigamente não tinha. E daí a não aceitação de uma brutalidade como um estupro. Porque hoje, a maioria vamos dizer assim, na porcentagem de alunos que fazem terceiro grau, que corresponde à universidade, o número de mulheres é maior do que o de homens. Quando vocês vão ver aí, vamos dizer assim, muitos resultados de competições, vocês vão ver que a mulher, ela está chegando a um patamar que, para o machismo brasileiro, começa a ser ameaçador. Então, por isso que a gente vê muitas vezes esse comportamento de dominação física, porque intelectualmente nós temos assim uma evolução bastante significativa. E vamos dizer assim, os textos ficaram apenas analisando a questão da Mariana. Então eu acho que ele poderia ter expandido um pouquinho essa análise aí para outros patamares, tá? Então, a desvalorização histórica da mulher, a análise do termo estupro culposo, a maioria explicou o que isso quer dizer, e daí nós tivemos algumas citações significativas aí de Emile Durkheim explicando o fato social, né? E aí a gente tem ali quando o indivíduo nasce, já existem padrões e valores sociais estabelecidos aos quais ele vai se encaixar. Então, associando essa análise com a situação da mulher. Então, vocês falaram, vamos lá, dados estatísticos, vários exploraram, é sempre importante a citação da fonte, que no Brasil acontece um estupro a cada 8 minutos, em 2019 aconteceu, né? Então, é uma coisa, como eu usei, o termo é estarrecedor. É difícil você imaginar. E daí ainda querem dizer que a mulher é culpada, porque ela se veste de determinada maneira, porque ela faz foto sensual, porque isso, porque aquilo. Nada justifica uma ação criminosa de forçar um relacionamento sem o consentimento do outro, né? Seja qual for o sexo. Achei interessante a colocação que foi feita da Camille Claudel, amante de Rodin. Gostei da imagem que foi criada e da análise que foi feita a respeito do quanto ela foi desvalorizada, marginalizada, e sua obra só foi reconhecida depois que ela morreu, provavelmente vítima de um estupro. A reação civil
reação de personalidades jurídicas no Brasil com relação ao que aconteceu com a Mariana realmente cria em nós uma esperança de que essa situação possa ser revertida em algum momento. Por sorte, né, como foi um julgamento por videoconferência, virtual, tudo isso ficou gravado e tudo isso pôde ser denunciado. Então, hoje, com os recursos tecnológicos, muita coisa pode ser comprovada e muita coisa pode ser denunciada exatamente em função da tecnologia disponível para isso. Aí vocês falaram de Schopenhauer, filósofo alemão, o mundo enquanto vontade e representação, que as ações humanas são animalescas e primitivas e que seguem impulsos muitas vezes imorais. Immanuel Kant, o irracional versus o racional, e que o Estado teria que garantir a imparcialidade nesse julgamento, num julgamento desse tipo. Simone de Beauvoir, feminista em defesa da mulher, foi citado o livro O Segundo Sexo. Jorge Santayana, filósofo e poeta espanhol, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo, falando do fato de que esse julgamento tem que ser uma marca. Como foi Maria da Penha, a situação da Maria da Penha que reverteu na criação da lei. Então, esse caso Mari Ferrer, de repente, essa denúncia de uma ação jurídica, seja por parte do advogado, seja por parte do juiz, que veio realmente a despertar nas pessoas um sentimento de revolta, de busca de justiça, quem sabe vai ser também um marco para que as circunstâncias se alterem. As denúncias possam ser feitas pelo 180 e que, vamos dizer assim, o tratamento que é dado para a mulher que denuncia seja diferente. Então, a gente tem vivenciado denúncias de estupro por médicos, por, vamos dizer assim, religiosos, violências sexuais nesse sentido, têm sido denunciadas e têm sido fortemente criticadas, né, pela sociedade civil. Foi falado também o livro Flores Partidas, de Karen Slaughter. Questiona-se o comportamento da personagem Júlia como causadora do ato de estupro. Então é exatamente isso, porque ela estava no bar, porque ela tinha bebido, por que ela estava fazendo essa hora na rua, esse tipo de questionamento para culpar a mulher pela ação criminosa que um homem comete contra ela. O livro também, 13 Reasons Why, também citou o caso da personagem que sofreu um estupro programado e todas as consequências psicológicas e consequências sociais de uma ação como essa. Na proposta de intervenção, o que vocês falaram? Aumentar a punição, isso seria um papel do Estado, a questão da legislação, vamos dizer assim, tornar as leis mais severas com relação ao estupro, o respeito à mulher no momento em que ela denuncia, ela não tem que ser questionada, ela passa por exames e no final as coisas muitas vezes são conduzidas, a palavra dela contra a palavra dele, e daí a denúncia não prossegue. Assistência psicológica às mulheres, campanhas educativas no sentido de mudar esse perfil de que a mulher é inferior, a igualdade de gêneros, de modo que a criança cresça com outra mentalidade, que não é essa machista que persistiu
há tantos anos aqui, desde o descobrimento do Brasil. Campanhas na mídia social, na mídia televisiva, combater a imagem, a exploração da imagem da mulher objeto, a criação de mais delegacias da mulher e mais ou menos essas foram as interferências que vocês sugeriram, tá? Então os textos eles estão ou quase bons, ou muito bons, ou ótimos. Então tudo depende principalmente da parte linguística. Há textos que são muito bons na parte de conteúdo, mas que falham na questão da competência linguística e na questão da competência número 4, que seria a competência da articulação do texto, tese, argumentação, conclusão, sequência lógica e uso da coesão. Certo, pessoal? Então, mais ou menos isso que nós situamos aí na correção desse tema aí que pode, de repente, se converter num tema de vestibular para este ano, tá? A segunda parte, para fecharmos o estudo do Enem, 31 questões de 2019, a maioria fez esse exame o ano passado, né? Então vamos ver se vocês percebem uma melhora diante de tudo que foi trabalhado, se vocês conseguem enxergar um pouco melhor os enunciados das questões, vamos dizer assim, as formas de apresentar as alternativas, o relacionar o pensamento do autor com aquilo que é dito no texto, todos os artifícios que nós estudamos no decorrer do curso todo, para vocês se saírem melhor aqui na interpretação de textos do Enem, tá? A proposta de solução de 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, que eu achava que jamais se repetiria a questão da educação dos surdos, se fosse assim, das deficiências de maneira geral, sejam visuais, sejam auditivas, sejam sensoriais, sejam de locomoção, mas especificamente do surdo, eu acho muito difícil que se repita um tema como esse. Como democratizar o acesso ao cinema no Brasil, se fosse a produção de cinema, mas ou ir ao cinema, eu tenho a impressão que também nunca mais um tema como esse vai ser cobrado. Mas eu apresento a opção de vocês fazerem. A par desse tema, eu vou solicitar para o Marcel novamente que ele envie para vocês um tema que ele tenha formulado, mesmo que vocês tenham visto quem é aluno dele, mas com a oportunidade de fechar o ano comigo, com a minha correção, fechando o curso de redação deste ano. Certo, pessoal? Então, vocês terão aqui uma segunda opção para trabalharem aí a redação final aí do nosso curso. Tudo bem? Então, nós estamos encerrando essa parte de questões, essa parte de vídeo. Eu vou fazer ainda a correção da interferência, né, na internet, a manipulação dos dados na internet que vocês vão me entregar, e vou fazer ainda a análise desta redação que vocês vão me entregar até terça que vem, tá? Então ainda não defini se eu vou fazer um novo vídeo só para comentar essas redações ou se eu vou fazer apenas um áudio para comentar com vocês. Isso depois eu vou ver com o Marcel, tá? Desse formato de aula que nós temos aqui, nós estamos fechando. Eu espero sinceramente que nós tenhamos contribuído
para a evolução de vocês enquanto redatores, enquanto análise de questões dissertativas e principalmente objetivas, e que vocês também tenham percebido uma evolução. Quando a gente acha que sabe, quando nós temos assim a impressão de que hoje eu estou muito melhor do que no último vestibular que eu fiz, é uma margem de segurança que se cria, a parte emocional mais sob controle, porque eu sei que eu estou melhor, eu sei que houve uma evolução. Cada um evolui na medida do seu esforço. Aquele aluno ou aluna que escreveu toda semana teve sim uma evolução significativa. Peguem lá o primeiro texto do ano e leiam agora o último texto que vocês vão me entregar. E vocês vão perceber a diferença. Outros alunos já eram bons, mas se aperfeiçoaram. O seu texto hoje é mais fluente, vamos dizer assim, ele é mais focado, ele vai direto ao ponto, não tem aquela coisa de enrolar porque não tenho o que dizer. Culturalmente falando, houve uma evolução. Eu também sinto a diferença do que vocês diziam para o que vocês estão dizendo agora na elaboração dos conteúdos referentes aos diferentes temas que nós trabalhamos. Então, vocês estão de parabéns, tá? Pela superação de um momento tão difícil como esse da pandemia, como esse da contaminação, do distanciamento, do isolamento, do estar sozinho ou sozinha. O quanto isso custou, né, em termos aí de equilíbrio emocional, mas estamos aqui, juntos, de mãos dadas, torcendo por vocês, pessoal, orando por vocês, porque vocês sabem que esse lado místico é muito forte em mim. Sentindo a emoção da despedida. Embora eu ainda vá ler os textos, nós não estaremos mais em contato visual. A aula presencial não retornará mesmo, mas todos têm o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, a gente já adota uma ficha técnica de correção para que o aluno se situe de onde ele está falhando e o que deve ser corrigido, onde ele tem que investir. Então, vocês têm ainda um tempo. É importante que agora vocês não deixem de escrever até janeiro, viu, pessoal? Então, façam aí exercícios. Eu não me ofereço para fazer a correção porque, assim, como eu posso dizer para vocês, eu estou, assim, esgotada, fisicamente esgotada deste ano e tudo que ele demandou. Mas, vamos dizer assim, façam contato. Contem para nós o seu progresso, que você foi para a segunda fase, que você se saiu bem, que você gostou do texto que você fez. Ou seja, aquilo que a gente conseguiu comentar o ano passado, pessoalmente, por exemplo, sobre a proposta do Enem, esse ano nós vamos estar distantes. Então, aquilo que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Sintam-se abraçados, queridos. Vamos em frente, vamos juntos e depois nós vamos comemorar, tá bem? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, que dê tudo certo na vida de vocês, nas suas conquistas e
na busca dos seus sonhos, na defesa dos seus ideais, na luta pela verdade, pela ética, pelo bem, a busca pelo bem. Esse é o caminho da nossa evolução. Beijo, pessoal. Até sempre. Tchau, tchau.